Quantos filmes você já viu retratando a crucificação de Jesus? Quantas vezes você já ouviu um pastor ou um padre pregando a respeito da crucificação? Quantas vezes você já esteve diante de uma gravura, de uma imagem, de uma escultura retratando a crucificação de Jesus? Nós vivemos numa cultura cristã. Nós somos colocados diante da mensagem de Jesus e da cruz de Cristo todos os dias. E o grande perigo disso é que a gente se acostuma com essa imagem, se acostuma com esse acontecimento e perde a noção do quanto ele é importante. O grande perigo é esse. Hoje eu quero trazer vocês novamente diante da cruz de Cristo, não fisicamente, não vou hastear nenhum crucifixo aqui, nem projetar nenhuma imagem, mas eu quero trazer você mentalmente, em espírito, diante da cruz de Jesus. E eu quero que você tenha coragem de olhar Jesus nos olhos e deixar que ele olhe pelos seus olhos dentro de você. Quero te convidar a ler o Evangelho de Lucas. Na verdade, o conceito mais correto, segundo o Evangelho, segundo Lucas, porque o Evangelho é de Jesus, não é de Lucas. Ele só contou uma versão da história. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 26 em diante, deixa marcado, porque a gente vai depois voltar passeando pelo texto. Amém? Lucas 23, de 26 em diante. Lucas 23, de 26 em diante. A crucificação de Jesus é o título na minha Bíblia. Então, os soldados levaram... Perdão, tem gente procurando ainda. Vamos lá. Sim, ou está ventando, ou vocês ainda estão folheando a Bíblia. Então, tem gente procurando aí. Vamos lá. Então, os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão aos montes: nos cubram. Porque se tudo isso é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegaram perto dele, lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultavam Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então, primeiro eu quero chamar a atenção para as atitudes que as pessoas tomam diante da cruz de Cristo, que esse texto mostra tão bem. Deixa eu chegar isso aqui para o lado.
Primeira atitude é a mais clara. Essa cruz não é minha. É versículo 26 do Simão da cidade de Cirene. Diz a Bíblia que ele estava vindo do campo, ou seja, estava voltando do trabalho, já suado, cansado, pensando na janta. Acontece que os romanos tinham direito legal de obrigar qualquer cidadão dos países conquistados, cidadão não, súdito, né? Cidadão a gente é hoje, naquela época era súdito. Qualquer súdito dos países conquistados a carregar um peso, uma carga para eles durante uma determinada distância. E eles cataram Simão e falaram, você vai carregar essa cruz e acabou. Então lá estava ele, que não sabia o que estava acontecendo, que provavelmente não conhecia o Jesus, que não era discípulo dele, talvez não tivesse nunca ouvido, não tivesse ainda ouvido Jesus pregar. Voltando para casa, pegaram ele e falaram, vai carregar, e ele carregou. E o que mudar, carregar a cruz mudou na vida dele? Nada. Tem muita gente que entra na igreja como Simão de Cirene, carregado por outras pessoas. Eu venho à igreja porque a minha mãe me traz, porque a minha tia me traz, porque a minha avó me traz. Eu venho à igreja para agradar meu marido, para agradar minha esposa. Eu venho à igreja porque se eu não vier, o couro come. A gente vê com tristeza jovens que crescem na igreja assim. A gente prega, a gente ensina, a gente orienta, eles crescem. Quando chegam à idade adulta, quando são donos do próprio Jesus, do próprio nariz, somem e nunca mais aparecem. Por quê? Porque a cruz de Jesus não é dele, não é deles. Porque eles não são seguidores de Jesus, eles vieram com alguém. Não adianta vir à igreja se não for por causa de Jesus. Mesmo que pague o dízimo, mesmo que participe de alguma coisa, que frequente todo domingo, mesmo que faça os sacrifícios que a gente faz pelo Evangelho, se não for por fé, se não for por causa de Jesus, se for porque alguém te obriga para conseguir um favor de alguém, para ficar bem com alguém, não adianta. Mesmo que você carregue a cruz, obrigado, não adianta. Jesus disse em Mateus 16, 24 e 25, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus compara segui-lo com tomar uma cruz e carregar, mas não pode ser a cruz de outra pessoa, tem que ser a sua. Não pode ser por causa de outra pessoa, tem que ser por sua causa e por causa de Jesus. O segundo grupo que me impressiona é o grupo do coitado de Jesus. Era muito comum ter carpideira nas sociedades antigas, né? Aquelas mulheres que eram até pagas para chorar em enterro, mas eu acho que eram mais que isso. Porque Jesus curou muita gente, abençoou muita gente, e havia muitas mulheres piedosas, né? As mulheres são sempre mais voltadas para essa questão de fé e caridade que os homens, né? Os homens fingem que tem coisa mais importante para fazer, e as mulheres não, elas abrem o coração e participam mesmo, então isso é normal. E elas foram atrás de Jesus chorando, morrendo de pena dele, porque ele estava apanhando, porque ele ia morrer crucificado. Coitado de Jesus. E Jesus vira para ela e diz a última coisa que você espera ouvir de um sujeito que foi chicoteado a noite toda e que está sendo arrastado para morrer a pior morte que tinha, que era a morte de cruz. Ele diz, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos filhos de vocês. Que vai chegar o tempo em que dirão felizes das mulheres que nunca tiveram filhos. As pessoas vão procurar um buraco para se esconder, vão querer entrar debaixo de um monte, debaixo de uma colina, debaixo de uma pedra para se esconder. Porque Deus já tinha mostrado para Jesus o que ia acontecer com Jerusalém. Pouco menos de 30 anos depois que Jesus foi crucificado, estourou uma revolta lá na Judéia, os judeus se revoltaram contra o governo romano. Por cerca de 3 anos eles até conseguiram se manter, mas o governo romano trouxe exércitos maiores, eles sempre podiam trazer mais exércitos, foram sufocando, finalmente cercaram Jerusalém, as pessoas morreram de fome, a cidade foi queimada a fogo, o templo foi destruído, e quem não morreu foi feito escravo. E Jesus viu isso e falou, vocês estão preocupados comigo? Se preocupem com vocês e com os filhos de vocês. As pessoas se enganam achando que Jesus era um coitadinho.
Mas Isaías 53 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu sofrimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu não sei se alguém aqui gosta de assistir aquelas lutas de MMA. Quando acaba uma decisão, normalmente os dois estão arrebentados. Isso aqui parece que te enfiaram sei lá, uma batata frita, um negócio de bastas, e o olho não abre. Às vezes o cara está sangrando, mas um dos dois está feliz. Ele não está nem pensando no que doeu, no que torceu, quanto tempo ele vai levar para se recuperar. Ele venceu. Jesus não estava com pena dele mesmo. Ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados e venceu. As pessoas ficam olhando às vezes como se Jesus fosse um coitadinho, como se nós fôssemos coitadinhos. Olha o mundo de hoje para ver quem é o coitadinho. As pessoas cada vez mais sozinhas, cada vez mais vazias. Os pais entregando os filhos e filhas à prostituição, pecando dentro de casa. As pessoas usando droga porque aprenderam a usar com os pais. Não tem mais família, não tem mais casamento. As pessoas envelhecendo solitárias e vazias. Arrumando uma atividade para conhecer alguém, indo para a academia para conhecer alguém, porque sai do trabalho e não tem com quem viver, dividindo a vida com o cachorro. Passa na entrada da ilha. Quem é o coitadinho? Jesus não é um coitadinho, ele venceu. Nós não somos coitadinhos, nós somos vencedores com ele. Nós passamos por lutas como todo mundo, mas nós temos um Deus que é poderoso e nos conduz através delas. E tem gente olhando para o Evangelho como se Jesus fosse coitadinho, como se nós fôssemos coitadinhos. Tem outro terceiro grupo, que é dos que tiram vantagem. Era Jesus ali em cima da cruz, clamando, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, e o soldado disputando ali no pé da cruz as roupas dele, porque eram roupas finas. Como se Jesus tivesse sido preso de terno, um terno bom. Terno bom hoje custa o quê? Caro, se for caro, 2, 3, 5 mil reais. Estou falando terno caro. O terno dele era um terno sem costura. Não era nem todo mundo que sabia fazer, era um terno bom. Falou, opa, vamos sortear que isso aí é coisa fina. Aqueles homens eram soldados romanos. Os romanos usavam a crucificação para intimidar os povos conquistados. Eles já deviam ter crucificado muita gente. Mas eles eram cidadãos romanos, eles não podiam ser crucificados, então eles nem ligavam. Era mais um estrangeiro morrendo em agonia. Que se dane. E mataram outros tantos na guerra, e daí? Eles estavam debaixo da cruz e não estavam nem aí, eles queriam levar vantagem. Tem gente que chega na igreja que enxerga no Evangelho vantagem. Está cheio de gente que entrou para o ministério para ganhar dinheiro, para explorar a credibilidade das pessoas. Às vezes, a gente que entende de pregação, de técnica, começa a ver para onde o cara vai e ficar com nojo da manipulação emocional, do interesse do jogo. Entrou no Evangelho para tirar vantagem. Tem gente que entrou para ser cantor evangélico porque sabia que não tinha talento para se afirmar no mundo, e agora está ficando difícil, né? Porque a música evangélica melhorou de nível. Mas tem cara que é cantor evangélico, não é crente. Cantor evangélico que adultera com gente da igreja, que fuma maconha, cantor evangélico. Tem. Gente que entrou na igreja para levar vantagem. Gente que entra na igreja para fazer negócio. Gente que entra na igreja pela assistência social. E quando a gente fecha a porta da assistência social, vai embora. Entra pedindo dinheiro e quando não recebe mais, vai embora. Cristo crucificado, eles não se comovem, querem tirar vantagem. E tem um grupo do teu só assistindo, porque está escrito no texto, lá no versículo 35, e o povo ficou olhando. Porque as mulheres vieram no meio de um povo que veio assistir. E diz que o povo ficou olhando. As pessoas conheciam Jesus, acompanharam a história dele, mas não eram seguidores de Jesus nem inimigos.
Não tinha televisão, não acontecia muita coisa naquela época, não tinha jornal. Então, Jesus está sendo crucificado, eu vou ver. Era meio mórbido, mas você não assiste violência na televisão também, para se divertir? Não vê também? Eles viam também, só que ao vivo, não tinha televisão. Alguns com pena. Outros com indiferença. Mas estavam só assistindo. Eu me lembro que eu era criança, passou uma novela, e naquela época, católico e evangélico não se davam muito bem, né? A gente era muito minoria, debochava, então a gente era meio discriminado, ainda mais eu que estudava em colégio de freira, mas eu me lembro que nessa novela da Globo, tocava uma música do Zé Ramalho chamada Procissão, seu povo segue em procissão, e o cara ficava passando boiada na televisão tocando essa música. Eu ficava olhando assim, gente, num país católico, como é que esse cara faz isso? Chamando a procissão de boiada. Mas muita gente era católica sim. Viu o movimento e ia atrás. Não cria em nada. Católico que fazia aborto, católico que não se confessava, católico que não ia à missa, era católico porque todo mundo era. Ouviu o barulho e ia atrás, que nem vaca. A igreja evangélica cresceu e a boiada entrou na igreja também. Tem gente entrando na igreja que nem vacas, vê o povo entrando e vem andando atrás. Gente que não tem nenhuma experiência com Deus, nenhuma experiência de fé. Chega na igreja, todo mundo sorri, faz amizade, arruma namorado, opa, volta aqui domingo que vem. A música é bacana, eu canto e ninguém escuta, né? Porque se cantar a pessoa escutar fica feio, então lá na igreja canta, como todo mundo junto, desafina e ninguém ouve. E às vezes ainda tem um bolo, eu vou lá. Os pastores pregam bem, mas não tem compromisso com Jesus, não tem identidade, não tem experiência com Deus. Agora dá para tocar a música do Zé Ramalho, da procissão, e para a gente também. Você chega para algumas pessoas e percebe que elas estão só assistindo. Quando você fala de experiência com Deus, não. Você fala de compromisso com Deus? Não. Está só assistindo. Eu estou falando alguma coisa que não é realidade? Não. Não. Está cheio de gente na igreja evangélica, batizada, que está só assistindo. Quando você vai investigar, não tem experiência com Deus e não tem preocupação em ter. Acha legal. Acha legal. E tem um outro grupo também muito legal, porque esses grupos estão sempre presentes. Eu fico impressionado como a Bíblia não fica velha. Se você tirar o que é da época, aquele contexto cultural, e olhar as pessoas, continua igual. Tem o grupo do Nós Matamos Jesus. Tem. Olha lá. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam dele, de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Pois Jesus confrontou esses caras todo dia, bateu boca, mostrou que eles eram hipócritas, que a doutrina deles era vazia, e eles, com raiva dele, mandavam soldados e não conseguiam prender, de repente pegaram e crucificaram, e falavam: uhul, venci, desce daí agora. E os soldados romanos? Pareciam bastante com o povo de hoje, porque a religião romana era completamente amoral, assim, podia tudo. Prostituição podia, assassinato podia, tortura podia, homossexualismo podia, pagava a tua obrigação e estava tudo certo. E viam aqueles judeus com aquele papo de moral, de um único Deus, de querer ser melhor que todo mundo. Os romanos também desprezavam os judeus, e aí vinha aquele Jesus que achava que era melhor que todo mundo, e debocharam dele também. Sabe que tem gente que acompanha a igreja para achar defeito? Acompanha jogo, a igreja, assim, tipo, fica olhando para ver alguma coisa errada para falar mal. Aquele debate do Malafaia, o Malafaia na Gabi, metade do povo que assistiu o evangélico, outra metade assistiu para falar mal. Quando um pastor cai, vira notícia, menos um.
Já escreveram livros falando da morte de Deus. Tem gente que estuda teologia para escrever livro dizendo que Jesus não fazia milagre, que Jesus não morreu na cruz. Gente que bate na Bíblia e fala que é um livro velho. Inimigos do Evangelho. Eles estão olhando a mensagem do Evangelho, estão olhando para Jesus, estão olhando para a igreja, esperando o pior. Acharam um calcanhar com um prego enfiado lá na Palestina, a ópera de Jesus, ele não ressuscitou. O cara podia ser de qualquer um, eles crucificavam gente às dúzias. Acharam uma sepultura lá com um caixão, escrito Jesus, filho de Tiago. Opa, achamos, ele não ressuscitou e tal. A inscrição era forjada. Mas na hora que aparece, sai no jornal. Inimigos da cruz de Cristo, querem matar o Evangelho, estão assistindo pelo pior. E tem os discípulos. Vocês viram os discípulos aí no texto? Pois é. Cadê os discípulos? Passaram anos ouvindo Jesus pregar. Viram Jesus fazer todo tipo de milagre. Fizeram milagres em nome de Jesus e pregaram a mensagem que ele ensinou. Comeram, beberam, viveram com ele. Só que eles esperavam que Jesus fosse o rei, que ia expulsar os romanos, restaurar a glória de Israel, e eles iam ser pessoas importantes. Quando ele se entregou para ser crucificado, eles falaram, opa, deu errado. E aí ficaram desorientados e foi cada um para um lado, mas Jesus tinha dito. Marcos 14, 27, todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Tem muita gente que acha que o Evangelho é só vitória, que entra na igreja esperando apenas bênção. Mas aí vem a luta. Aí vem a oração que não é atendida. A pessoa que falece, o negócio que quebra, o ministério que parece que não dá certo, as coisas que não saem como você esperava. E aí a pessoa se escandaliza com o Evangelho e foge. Não é que se torne inimigo de Jesus, não é que abandone a fé, é que desiste de viver para ele, acha uma maneira mais fácil de viver. Porque diz a Bíblia, e não está aqui nesse texto, está no texto de João, que só tinha 4 pessoas do círculo mais íntimo aos pés da cruz, 5. Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena e o discípulo amado, João. Só tinha um discípulo no pé da cruz, e 4 mulheres. Quando o escândalo vem, quando não é do jeito que a gente esperava, quando aparece a crise, quando a oração não é atendida, ó. Cadê? Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê? Tem mais um. E esse é o pecador revoltado. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo, você não é o Messias? Então salve a si mesmo e a nós também. O homem estava sendo crucificado ao lado de Jesus e era uma morte horrível. Morria amarrado numa estaca de exaustão, muitas vezes com prego no pé, nem todo mundo tinha um prego que Jesus recebeu. Muitas vezes chicoteado, sufocava porque não aguentava mais respirar nessa posição. O homem viu uma morte horrível diante de si, se revoltou, desafiando Jesus. Se você é o Messias, me tira daqui, faz alguma coisa. Tem muita gente com uma atitude diante de Deus semelhante a desse criminoso. Se Deus existe, por que tem maldade no mundo? Se Deus é bom, por que eu sofro? Cadê Deus na hora do meu sofrimento?
Jesus, se o Senhor existe, eu desafio o Senhor a me livrar dessa dor e melhorar a minha vida. Se o Senhor fizer um sinal, eu creio. Interessante que uma vez Jesus esteve diante de um povo que fez esse mesmo desafio a ele, ele respondeu o seguinte: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de uma grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Jesus não se comove nem se intimida com os nossos desafios. Jesus não precisa impressionar você. Não é Jesus que precisa te salvar, é você que precisa ser salvo por Jesus. Porque Jesus foi crucificado, mas ressuscitou e venceu a morte. E aquele homem? O sinal que Jesus precisava fazer, o sinal que Deus precisava fazer para mostrar que te ama, é enviar o Filho dele para morrer na cruz no seu lugar, para que você não vá para a perdição eterna. Esse é o sinal. E Jesus ressuscitou no 3º dia, centenas de pessoas viram, os discípulos viram, os seguidores viram, e essas pessoas foram perseguidas, presas, torturadas e mortas, e morreram, a maioria delas, confirmando: eu vi que Jesus ressuscitou. E foi por isso que o Novo Testamento chegou até nós. Então ele fez. E agora eu quero passar para a última pessoa dessa cena. Antes que o pastor Benjamin tenha que vir parar aqui do meu lado também. É interessante, o que mais me impressiona é que você tinha ali o povo de Jerusalém, alguns seguidores de Jesus, autoridades, teólogos aos montes. Mas parece que só 2 pessoas ali entenderam o que estava acontecendo, Jesus e o outro ladrão. Só 2 pessoas entenderam. Porque pelo que aquele homem falou, ele entendeu tudo. Porém, o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. Por isso, nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que nós fizemos. Ele não fez nada de mal. Então Jesus disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. São frases simples, mas elas mudaram as poucas horas de vida que aquele homem ainda tinha. Então, primeiro, você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. Por isso, nós estamos recebendo um castigo que nós merecemos por causa das coisas que nós fizemos. Aquele homem reconheceu que quebrou as leis do tempo dele, leis que ele sabia que existiam, que desafiou as autoridades, e estava sendo punido por isso. Porque ninguém era crucificado de graça. Era rebelião, desobediência. Era a punição final. E a Bíblia fala que a humanidade se rebelou contra Deus e perdeu a comunhão com Ele. Foi aí que a enfermidade e a morte entraram no mundo. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, cheio do poder dele, mas o homem se rebelou contra Deus e por isso se tornou mortal. E foi o homem que trouxe a maldade para o mundo. Deus não inventou assassinato, fomos nós. Deus não inventou a miséria, fomos nós. Deus não inventou a promiscuidade, fomos nós. Deus não inventou o roubo, a agressão, o estupro, a corrupção, fomos nós. Não é você e eu, a humanidade. Deus não podia fazer um planeta para cada para cada pessoa. Tem pecados que são individuais, tem pecados que são coletivos. Mas nós criamos o mundo onde nós vivemos. Não foi uma escolha de Deus. Então, tanto a dor que nós vivemos aqui na terra, quanto a condenação eterna por causa do pecado, nós merecemos. Jesus não. E aí ele vai para o ponto que mais me impressiona. Mas ele não fez nada de mal.
Jesus, lembra de mim que quando o Senhor vier como rei. Mas espera aí, Jesus estava pregado numa cruz. Ele não ia durar muito. Já tinha perdido muito sangue, foi chicoteado. Depois recebeu uma lancetada do lado, furaram o lado dele. Jesus estava vencendo já. Como é que Jesus ia vir como rei? Porque naquela época, todos os judeus esperavam a vida do ungido de Deus, o homem que viria nos redimir. Só que se você olhasse para alguns textos, como Isaías 53, parecia que ia vir um ungido sofredor, um homem que ia de fato morrer pelos nossos pecados e para resgatar a humanidade. É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é um animal que se sacrificava no altar. Em outros textos, parecia que ia vir um Messias rei, que ia expulsar os inimigos e trazer de volta a glória de Israel, que ia julgar a humanidade. A figura de um leão. E aí, é leão ou cordeiro? E Jesus explicou, mas ninguém entendeu, que naquele momento ele tinha vindo para morrer pelos nossos pecados. Que ninguém ia matá-lo, ele ia se entregar para o sacrifício, pelos nossos pecados. Mas que um dia ele voltaria para julgar a humanidade. Ninguém ali entendeu, mas aquele homem entendeu. Por isso que ele pôde falar: Jesus, quando o Senhor vier como rei, lembre de mim. Ou seja, quando o Senhor vier julgar a humanidade, eu me arrependi. Me salva. Essa vida eu já perdi, mas do juízo final, me salva. Você percebe a visão que aquele homem teve no alto de uma cruz? Percebe que muitas vezes o sujeito mais desgraçado é o único que enxerga o que Deus quer e é o que ele usa. É o mendigo, é o drogado, é o prostituído, é o assassino, mas não tem mais nada a perder. Ele enxerga Jesus e se agarra a ele. E nesse Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Ele estava pedindo: Jesus, me salva. Eu sou pecador. O Senhor está morrendo na cruz pelos meus pecados. Me salva. Aquele homem estava olhando para o final dos tempos. Mas Jesus vira para ele e fala: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje, você estará comigo no paraíso. Não no final dos tempos, não. Hoje. Quando nós dois morremos, eu te encontro lá em cima. Aquele homem desperdiçou a sua vida, mas não perdeu a sua alma. Tem jogador que passa os 90 minutos em campo e não faz nada. Se você assistir o jogo pelo rádio, o locutor não pronuncia o nome dele. É engraçado. É só prestar atenção. Tem cara que entra faltando 15 minutos para acabar e faz gol. O que importa é que você entenda o que Jesus veio fazer. O que importa é que você reconheça que é pecador. Que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E que você entregue a sua vida a Ele para ser um seguidor dEle. É esse o significado da cruz. Foi para isso que Ele subiu lá. Como você tem se colocado diante da cruz de Cristo? É para agradar alguém que você está aqui? Então tem duas pessoas se enganando, você e quem te traz. Só que quem te traz tem esperança de que um dia você enxergue, pode ser hoje. Você sente pena de quem acredita no Evangelho, acha isso tudo uma grande bobagem, como os romanos achavam. Está tentando tirar vantagem da situação. Está apenas assistindo. Está vendo no que vai dar. Não tem nada melhor para fazer.
Talvez você acredite em Jesus. Talvez você já tenha até sido usado por Ele, mas em algum momento você perdeu a fé. Você está aqui hoje, mas é só hoje. Porque você perdeu a fé. Talvez você seja uma dessas pessoas revoltadas. Você não fala, você não quer entrar em conflito, mas no fundo tem um desafio. Deus, se o Senhor existe esse amor, esse amoroso, por que eu sofri? Faz alguma coisa para me provar que o Senhor existe. Essa é a pior oração que você pode fazer. Ou talvez você esteja como aquele homem, pronto para reconhecer que é pecador, que Jesus morreu por você e que você precisa dele. Hoje é para você que eu estou pregando.